Meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de estudos dominicais Aperfeiçoando os Santos. Antes de nós darmos início, eu gostaria de orar com você e pedir para você lembrar também de orar pela Julie e a Kelly. A Julie perdeu o pai e vamos estar orando pela família para consolo e para que eles lembrem quem é o verdadeiro Deus, né? Que pode consolar e cuidar da nossa alma. Oremos. Querido amado Deus, queremos te pedir, especialmente pela Julia Kelly, que o Senhor esteja confortando os corações e lembrando para essa família que quem Tu és. Tu és um Deus misericordioso que lembra de cada um de nós e nos dá a oportunidade de fazer uma decisão por Ti e que essa vida aqui não seja em vão. Deus, obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar a corações de várias pessoas e também a oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra e mais do que isso, nos fortificando e fazendo dela verdade em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Vamos então ao estudo deste domingo de Aperfeiçoando os Santos, que é sobre a vida vitoriosa. Uma das doutrinas mais importantes que o cristão, novo ou velho, precisa assimilar é que Deus quer que cada crente seja vitorioso sobre o pecado. Deus já deu essa vitória a cada um de seus filhos, mas muitos não estão se apropriando dela em suas vidas. Em 1 Coríntios 15, 57 diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta à igreja de Corinto, Paulo lembra os cristãos. 2 Coríntios 1:10, que diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Aqui aprendemos que Deus livrou-nos do pecado, passado, presente e futuro. Passado, fomos libertados da penalidade do pecado. Presente, estamos sendo libertos do poder do pecado. Futuro, seremos libertados da presença do pecado. Como cristãos, cada um de nós enfrenta o problema do pecado. 1 João 1:10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas embora todos nós temos de enfrentar o problema do pecado, muitos cristãos não estão gozando da vitória sobre o pecado na vida diária. Então estão ainda escravizados a velhos hábitos e tentações. Por que tantos cristãos não estão experimentando a vitória que já é deles em Cristo? É isso que vamos ver e como chegar lá nesse estudo de hoje. A natureza do homem caído. O pecado entrou na raça humana através do primeiro homem e da primeira mulher que Deus criou. Eva desobedeceu no jardim e Adão acompanhou, lançando toda a raça humana no pecado. Frequentemente é levantada a seguinte questão: em primeiro lugar, por que Deus colocou restrições sobre o homem? Se o homem não tivesse regras para quebrar, não teria havido pecado. Então a Bíblia nunca aborda especificamente essa questão, mas faz menção dela. Quando Deus criou o homem, criou-o à imagem de Deus. Gênesis 1, 26, 27. Com uma vontade, um intelecto e emoções. Era, portanto, imperativo que Deus colocasse o homem
num contexto onde estes atributos pudessem se tornar evidentes. Se Deus tivesse conservado o homem num ambiente protegido, sem escolhas disponíveis, estes atributos não teriam qualquer valor. Deus deu ao homem liberdade para usar sua vontade e restrições ou leis para seu próprio bem. Deus deu ao homem a escolha de obedecer ou desobedecer, à vontade, baseado em sua inteligência, intelecto, e seu amor para com Deus, emoções. Leremos Gênesis 2, 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. O pecado entrou no mundo quando o homem escolheu abusar da sua liberdade dada por Deus e desobedecer às restrições de Deus. Desde que nossos primeiros pais pecaram, todos os homens que nascem têm a mesma natureza de Adão, quando pecou. Alguém que abusa da liberdade dada por Deus e desobedece às suas restrições. Romanos 5:12. Vamos ler. Diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia classifica todos os homens caídos como em Adão. Por isso, todos os homens estão mortos nos seus pecados. Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A natureza do homem redimido. Quando Jesus Cristo veio, ele revelou a verdadeira condição e pecado do homem. Diz assim em João 15:22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. João 3:19 diz assim: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por causa do grande amor de Deus por nós em Cristo, nós que somos salvos não mais estamos mortos nos pecados, em Adão, mas vivos juntamente com Cristo, em Cristo. Efésios 2, 4 e 5 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Primeira Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. Diz assim: Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como cristãos, agora com relações corretas com Deus, vamos viver diariamente de acordo com a nossa nova esfera de vida em Cristo. Contudo, descobrimos rapidamente que nós às vezes pecamos e agimos como costumávamos fazer em Adão. Paulo descreve esta luta que enfrentamos na vida cristã em Gálatas 5,17, que vamos ler agora. Diz assim: Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
Por que temos esta luta? Lutamos porque nosso homem exterior ainda não foi redimido e está perecendo, mas nosso homem interior é uma nova criação em Cristo, pelo Espírito Santo. Teremos essa luta até que o Senhor mude nossos corpos para serem como o dele. Até esta hora, ele nos concedeu o seu Santo Espírito para capacitar-nos a viver um tipo de vida que devemos viver, de acordo com a nossa nova identidade em Cristo. Vamos ler 2 Coríntios 4, 16. 2 Coríntios 4, 16 diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Diz assim: E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Também em Filipenses 3, do versículo 20 ao 21. Filipenses 3, do versículo 20 ao 21, diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A vida vitoriosa é possível através da obediência ao Espírito. Ao caminharmos pelo Espírito, no Espírito, com o Espírito que Deus nos deu na salvação, podemos agradá-lo. Essa é a vida vitoriosa, viver de acordo com tudo o que somos agora em nossa nova identidade em Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo. Efésios 4, versículos 23 a 24. Diz assim: E vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Romanos 8, 2 diz assim: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Efésios 3, 16, 19. Diz assim, Efésios 3, do 16 até o 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Romanos 7, 22 ao 25. Romanos 7, 22 ao 25.
diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus que Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Em Gálatas 5, 24 e 25 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. De forma resumida, antes de uma pessoa tornar-se cristã, está espiritualmente morta. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão e a Bíblia classifica-nos como estando em Adão. Por causa do amor de Deus, nós que recebemos a Jesus somos revividos em Cristo. O Espírito de Deus agora vive e habita em nós. Contudo, frequentemente ainda descobrimos-nos tentando agir da velha natureza de Adão, ao invés da nova natureza em Cristo. Essa luta existe porque o nosso homem exterior ainda não foi redimido, ainda que tenhamos um novo homem interior como resultado do Espírito de Deus vivendo em nós. Essa luta vai continuar até que nossos corpos sejam um dia mudados, glorificados para serem como o dele. Até que essa mudança aconteça, a vitória é possível se escolhermos agir de acordo com a nossa nova identidade em Cristo. Vivendo em obediência ao Espírito de Deus, Ele nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. A pessoa que vive apenas pelo impulso do corpo é vendida ao pecado. Vejamos alguns textos. Romanos 6,16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Romanos 7, versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, ou todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 8, 7, 28. Romanos 8, 7, 7 e 8, desculpa. Romanos 8, 7 e 8. Diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Efésios 2, 3. Efésios 2, 3. Diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A vitória sobre a carne é possível através da obediência ao Espírito. Vejamos alguns textos. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 1 Coríntios 15, 56, 57. O aguilhão da morte é o pecado,
e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, 23, 24. Efésios 4, 23, 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24. Diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com as concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vitória sobre o pecado. Para que nós possamos ter vitória sobre o pecado, é necessário que nós conheçamos como ele age em nós, né? Talvez você diga, eu sei como é que é, mas é bom nós prestarmos atenção em alguns sinais. Existem 4 estágios da progressão para o pecado. Há 4 estágios de progressão para o pecado, descritos nas Escrituras. E nós vamos ver agora 2 textos que vão nos ajudar a enxergar esses estágios. Pecado original. Vamos lá para Gênesis, capítulo 3. Você já sabe, né? O que nós vamos ler? Capítulo 3, versículos 6 a 8. Diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora vamos para Josué. Josué, capítulo 7, versículo 21. Diz assim: Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Por essas 2 passagens, podemos facilmente identificar os 4 estágios. Primeiro estágio, visão. O pecado sempre começa com a visão. Vemos algo, ou com a mente ou com os olhos, que gostaríamos de ter. Neste ponto, devemos tratar do problema se realmente desejamos a vitória. Não somos responsáveis pelo primeiro olhar, mas o somos pelo segundo. Desejo é o segundo estágio. O segundo estágio do pecado é o desejo. Se não lidamos com o problema no estágio da visão, ele vai penetrar em nosso coração e começamos a cobiçar. É muito fácil de lidar com o pecado quando chega neste ponto. Estágio 3. Tomar, ou seja, aquela ação ou ato. O ato do pecado é cometido. O pecado nunca acontece espontaneamente. Em alguma ocasião no passado foi acalentando na mente e no coração, e quando a oportunidade se apresenta, o ato é quase inevitável. Neste ponto, a vitória se rendeu à derrota. É muito tarde para qualquer coisa, exceto o perdão. Quarto estágio. Esconder.
O pecado sempre termina com medo e vergonha. Adão e Eva esconderam-se da presença de Deus. Acã escondeu seus tesouros roubados. O pecador não mais deseja olhar Deus nos olhos, portanto busca esconderijo e escuridão. Vamos ler outros textos. João, capítulo 3. Versículos de número 19 ao 20. Diz assim: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Enquanto a pessoa se esconde de Deus, sua comunhão com Ele está rompida. Isto é exatamente o que Satanás quer, que estejamos cortados da presença do poder de Deus. Estamos então muito mais vulneráveis e mais tentação e pecado. Há mais tentação e pecado. A única solução é confissão aberta a Deus. Vamos ler mais um texto, 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Categorias de pecado. Na primeira epístola de João, ele adverte seus leitores para tomarem cuidado com 3 tipos de pecados. Vamos ler 1 João 2, 15 e 16. Diz assim: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Qualquer pecado com o qual lutamos fica sob uma destas 3 categorias: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. A concupiscência da carne, isto inclui as tentações do corpo causadas pelos ataques de Satanás aos nossos sentidos. Alguns desses pecados incluem pecados sexuais, pecados de intemperança no comer, beber, preguiça, etc. A concupiscência dos olhos, esta categoria inclui cobiça, ver e desejar coisas que não podemos ou não devemos ter. Inclui também indulgências mentais e visuais que podem não ser atos manifestos, mas que são, né? Contudo, são pecaminosos. Assistir filmes pornográficos, ler má literatura, permitir que os olhos vagueiem e desejem. A soberba da vida. Este é o desejo de ser grande nessa vida, construir seu reino aqui na terra através de riquezas, poder e posição. Pense por um momento sobre o pecado com o qual você está lutando. Em qual dessas 3 categorias ele se classifica? Lembre-se, estas coisas não são do Pai, mas do mundo. E João nos adverte no versículo seguinte. 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ufa! Até que enfim chegou a hora de saber como vencer o pecado. A primeira coisa que temos que fazer é conscientizar-nos da terrível consequência. Brincar com o pecado é como brincar com fogo. Pode ser apenas uma questão de tempo até que você se queime. Lembre-se que Romanos 6,
23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembrar que o salário do pecado é a morte é importante para que nós não brincamos com ele. Embora você não possa perder sua vida eterna uma vez que se tornou um filho de Deus, o pecado pode ainda fazer com que seu testemunho diário, sua vida familiar e seu prazer na vida fiquem mortos e improdutivos. O pecado é como os cupins. Por muito tempo a situação pode parecer boa do lado de fora, mas por dentro toda a estrutura está sendo consumida. Finalmente o pecado vai cobrar o seu preço. Não se iludam. Gálatas 6, 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Nós colheremos aquilo que nós plantemos. Então, se nós estamos regando o pecado, o que nós vamos colher? Exatamente. Próximo passo para vencer o pecado é confessar e deixar o pecado. Por causa da morte de Cristo sobre a cruz, podemos confessar os nossos pecados e saber que seremos perdoados. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas simplesmente pedir perdão repetidamente pelo mesmo pecado não é o mesmo que viver uma vida vitoriosa. Precisamos também deixar o pecado, determinar abandoná-lo totalmente e buscar o auxílio de Deus para a vitória diária. Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando os israelitas entraram na terra prometida, Deus advertiu-os a não permitir que os habitantes permanecessem na terra. Ele ordenou que eles destruíssem todos os reinos pagãos que haviam naquela terra. Vamos ler Números 33, 55. Diz assim: porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Quando nos tornamos cristãos, entramos na terra prometida de Deus para nós. Mas nós somos também ordenados a nos livrar das fortalezas do pecado que há em nossa vida. Se não o fizermos, esses padrões pecaminosos se tornarão espinhos em nossos olhos e aguilhões em nossas ilhargas, como no versículo. Jamais permitindo que vivamos em paz. Quais os hábitos que você não confessou e deixou? Próximo passo para vencer o pecado: render-se a Deus. Não é possível ser vitorioso sem submissão a Deus. Muitos do nosso meio gostam da ideia de sermos independentes e capazes de cuidar da nossa própria vida. Mas a Bíblia diz que ninguém é independente. Estamos todos servindo alguém ou algo. Romanos 6,16. Não sabeis daquele
a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? A escolha não é devo submeter-me ou não. A escolha é a quem vou submeter-me. Sem render-me a Cristo, jamais terei o poder de vencer o pecado. Romanos 6:13 diz assim: Nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidades, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mais um passo. Resistir a Satanás. Satanás é um inimigo derrotado. Cristo o venceu. Se estamos submissos a Deus, podemos confiadamente resistir a Satanás, sabendo que ele terá que recuar. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não desista, não pare de resistir ao pecado. Satanás quer que você se desencoraje e se sinta derrotado, mas na realidade ele é que já perdeu. Penúltimo passo: renove a sua mente. Reprimir o pecado não vai resolver o problema. Ele vai explodir em algum lugar novamente. Precisamos aprender a substituir e trocar o mal pelo bem. O melhor modo de substituir pensamentos maus ou pecaminosos é através da memorização das Escrituras. Essa foi a mensagem de Paulo aos Romanos. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na próxima vez que você estiver sob o ataque do inimigo, pegue seus versículos e comece a revisá-los. O diabo não tem defesa contra a palavra de Deus. Sua única defesa consiste em impedir você de usar a palavra de Deus. Frequentemente digo às pessoas que a diferença entre a vitória e a derrota está na revisão dos versículos. Se você pegar na espada do Espírito a palavra de Deus, você estará em condições de retalhar. Se você não revisar o que a Bíblia tem a dizer a você, será derrotado no final. Sua mente renovada lhe dará o poder e a coragem de resistir ao inimigo. Conhecer a palavra de Deus é a chave para uma vida vitoriosa. Último passo para uma vida vitoriosa: ore por ajuda e vitória. Jesus ordenou aos seus discípulos, Mateus 26:41. Diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele estabeleceu o padrão para as suas orações, incluindo Mateus 6:13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus prometeu vitória e vai livrar-nos se o buscarmos. 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, diante de tudo isso que nós vimos, é importante nós lembrarmos desse finalzinho, de que é importante nós lembrarmos o impacto que o pecado tem em nossa vida, as consequências terríveis que ele tem em nossa vida. Confessar o nosso pecado a quem nós causamos
se for alguém, mas principalmente confessar o pecado a Deus. E mais do que isso, entregar-se a Deus. Porque entregando-nos a Deus, nós podemos resistir. Resistir a Satanás, resistir ao mundo, resistir à nossa carne. E como nós fazemos isso? Renovando a nossa mente, colocando dentro da nossa mente aquilo que Deus nos pede, a sua palavra. Porque quando fazemos isso, trocamos e primeiro sabemos o que Deus quer. E depois colocamos no lugar daquilo que nós retiramos das nossas atitudes pecaminosas, colocamos aquilo que Deus quer que nós façamos com a nossa vida. Mas em caso de grande dificuldade, o que nós devemos fazer? Orar. Orar a Deus para pedir vitória sobre o pecado. Então encerramos por aqui. Eu quero mandar para vocês durante essa semana um questionáriozinho para nós fortalecermos essa parte e fazendo um estudo escrito, então respondendo algumas perguntas para que isso possa entrar em nossa mente, fazer uma mudança de atitude em cada um de nós. Tá bom? Um bom restante de domingo a todos e que possamos estudar mais e mais juntos para que Deus transforme nossas vidas. Um grande abraço.